Essa é a nossa esponja, Joseph. A primeira coisa que a gente precisa saber é por que a esponja é um animal. A resposta mais simples é que, geneticamente, ela está mais próxima dos animais do que dos outros seres multicelulares, como as plantas e os cogumelos. Mas numa prova de alternativa, provavelmente, para falar que não é uma planta, você vai ter que falar que a esponja é heterótrofa, ela não possui celulose e também não possui reserva energética de amido. Já se você for comparar com um fungo, você vai falar que ela não tem uma parede celular de quitina. E acho que essa é a primeira pegadinha que poderia cair numa prova. A segunda coisa é que, apesar de estar nos animais, ela não é muito parecida com os outros animais. A célula é bem parecida, mas você olha para uma esponja e ela não parece muito um leão, por exemplo. E a esponja está numa classificação diferente dos outros animais que caem no vestibular. Ela é um parazoário. E essa acho que é uma outra pegadinha que pode cair. Um parazoário não tem um tecido definido. Ela não vai ter um sistema. Ela não tem nem sistema digestório, para falar a verdade. Os outros sistemas que ela teria, que ela não tem também, funcionam por difusão. Então ela respira por difusão, ela se alimenta por difusão, ela excreta por difusão. Ela é bem simples. Simples, você pode falar. Você pode falar que ela é simples em relação ao humano. Mas outra pegadinha é que você nunca vai poder falar que ela é menos evoluída que um humano. E isso é muito comum em provas, não só para poríferos, mas para qualquer filo. Você nunca vai poder falar que um filo é menos evoluído que outro. Se existem representantes desses filos vivos até hoje, vivendo com a gente, eles são tão evoluídos quanto a gente, são tão adaptados quanto a gente para viver nesse mundo. Então você pode falar que eles são simples, você pode falar que eles têm menos células, você pode falar que eles têm menos sistemas, você pode até falar que talvez eles tenham menos genes, e isso tornaria eles mais simples que a gente. Mas você não pode falar que eles são menos evoluídos. Falando um pouco da estrutura da esponja, você pode notar pelo desenho que ela é assimétrica. Não é só porque eu desenho mal, não. Ela realmente pode ser assimétrica. Mas ela também pode ter simetria radial. Simetria radial é quando você pode dividir ela em várias partes, partindo do centro, e as partes são parecidas, como se fosse uma pizza. Normalmente, as esponjas são ensinadas no modelo mais simples, que é uma esponja como essa, com um buracão no meio dela, chamado de átrio, uma abertura em cima, por onde sai a água que ela filtra, e vários poros. Mas esse é só um dos tipos de porífero. Existem outros tipos, e eles são separados pela complexidade da cavidade dentro deles. A mais simples, com essa cavidade única, é o ascon. Em seguida tem o sicon, que tem umas câmaras extras, e um terceiro modelo bem mais complexo, que seria o leucon, que tem um monte de... Bom, eu nem sei explicar, tem um monte de cavidade diferente. Outra coisa que a gente precisa saber são os tipos celulares principais. Os pinacócitos recobrem a esponja. Os porócitos são umas células cilíndricas por onde a água entra. Depois vem os coanócitos, que são as células que não só filtram a água, como captam nutrientes para a alimentação da esponja. E por último, os amebócitos. Os amebócitos são uma espécie de supercélula. Eles podem se transformar em várias outras células. Eles ajudam na digestão, em alguns casos podem até virar gametas para fazer a reprodução sexuada. A reprodução é uma coisa que é importante destacar nos poríferos. Eles fazem reprodução de um monte de forma diferente. Eles podem fazer assexuada, como eu já falei, e podem fazer assexuada. As formas comuns deles fazerem assexuada é por brotamento, como se surgissem pequenas esponjas a partir de esponjas. E eles podem fazer também por laceração. Se eu quebrar a esponja ao meio, das duas partes surgirão novas esponjas. No tópico de reprodução e desenvolvimento, ainda tem mais uma pegadinha que eu lembro. A gente normalmente fala que a esponja é um ser séssil, que ele não se move. Isso é verdade para a fase adulta. Mas a esponja tem uma fase larval, e essa fase larval é nadante. Então, numa questão, se falarem que a esponja sempre é séssil, pode ser uma alternativa errada. Das pegadinhas que eu lembro, acho que essas são as principais. Uma última coisa que eu falaria é que a esponja pode ter um esqueleto para a sustentação dela, que pode ser tanto orgânico quanto inorgânico. O orgânico é formado por espongina, enquanto o inorgânico pode ser formado por calcário ou por sílica. Por hoje é isso, espero ter conseguido deixar o vídeo o mais curto possível, porque a ideia é ser uma revisão rápida para não te atrapalhar. Se você gostou, não deixe de recomendar para os amigos. Obrigado!